falar um pouco da carreira na universidade, a gente queria falar primeiro, né, do que é a gestão pública, para a gente se localizar e compreender, né, por que a gente não consegue avançar no processo, né, de reestruturação das carreiras e ainda estarmos ouvindo alguns reclames, né, porque sempre que avançamos a gente ainda tem algo para conquistar, então é natural ter os reclames e dizer, mas por que não foi assim? Por que não foi assado? Então nós vamos estar discutindo, né, com a companheirada, primeiro, gestão pública, modelo do Estado brasileiro e as carreiras. Vou passar. Bom, primeiro nós temos que voltar lá no Getúlio Vargas e ver que somente em 1938 é que o Estado brasileiro estruturou um departamento para cuidar da administração de pessoal. E foi o DASP. O DASP ele tinha por objetivo organizar a estrutura administrativa, né, organizar a estrutura de pessoal e ainda ele era responsável por fazer a peça orçamentária da União. Então ele tinha duas tarefas, o orçamento da União e também os recursos humanos. Antes do DASP, o que a gente tinha era uma tradição dos amigos do rei, né, e a hereditariedade no serviço público. Então, quando eu vim para o Brasil, na época das capitanias, assumi uma capitania, dali montei a estrutura burocrática para ter o controle da coroa portuguesa, mas nomeei os meus. E essa sequência vai até um certo tempo, né? Hoje não tem mais isso aqui não. Tem no Maranhão? Não, né? Pois é. Então, essa tradição vem daquela cultura. Nesse período todo, chegamos ao ponto hoje de ter a Secretaria de Recursos Humanos. Mas o que nós temos é o quê? O pensamento conservador na gestão pública ainda permanece. Então nós temos alguns dogmas, né, algumas situações que a gente não consegue avançar, e se buscarmos uma reflexão na história, nós vamos verificar que várias situações se mantêm de mesma maneira. Então, se antes eu tinha o capitão, que comandava a capitania hereditária, com os seus alguns amigos fazendeiros, dominando o Estado brasileiro, nós passamos depois, na época da República, aos barões do café e continua o coronelismo. Depois os industriais e depois agora os banqueiros também. Então o máximo que acontece no Estado brasileiro é dividir um pouco mais a fatia entre os grupos dominantes neste país. Mas o princípio permanece o mesmo. É uma parcela da sociedade, ou seja, uma elite que se apodera do espaço público para atendimento dos seus interesses. E nessa relação do Estado com os servidores, nós precisamos atentar para essa situação patrimonialista que nós já nos referimos, onde o espaço público, né, é dominado no interesse privado e não para a sociedade. Esse Estado, como está a serviço das oligarquias, não está a serviço da sociedade. Nós tivemos uma grande transformação no sistema produtivo nesse país. Daí a necessidade de vir uma reforma do Estado. Um setor que não aparecia e que depois ele aparece e toma força na década de 80, de 90 e até hoje, e é a maior bancada hoje no Congresso Nacional, que é o setor de serviços. É o setor de serviços. Então, essa fatia da produção desses empresários começam também a participar do Estado, e aí a gente tem todo um processo de mudança para estabelecer um Estado mínimo. O Estado se ocupa, então, do mínimo possível e as outras funções suas vão para o terceiro setor, terceiro de serviço, é o setor de serviços, e temos todo um processo de terceirização. Mas, para sustentar tudo isso daqui, é preciso manter a ordem. Daí a importância que tem para a manutenção dessa ordem, e para azar nosso, da corrente no direito administrativo,
que são chamados os administrativistas, que dentro do governo federal, hoje, nos embates que desde o primeiro mandato do governo Lula e até hoje, quem reflete esse pensamento administrativista é o amigo do Pedro Armengol, né, que é o senhor Luiz Alberto dos Santos, que é o cara que lá em 1994, num congresso da Fazubra, ele foi para lá para desmontar o nosso plano de carreira. Então a gente provava que o nosso plano de carreira era bom e ele tinha que provar que era ruim. Né? Então ele era contra tudo. E nós fomos fazer o PCCETAI, justamente quem estava na Casa Civil, para decidir que carreira que vai para frente, Luiz Alberto. Então, um dos obstáculos nós encontramos no PCCETAI, e vocês encontraram nas outras carreiras também aí, porque aqui nós temos várias carreiras, em função dessa corrente de pensamento. Próximo. Bom, então na administração pública patrimonialista, né, no patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, né, que é o coronel. O Estado é um território das oligarquias, o espaço público sob o interesse privado. Quando nós tivemos agora o último embate no Congresso, que foi da EBSER, que é a empresa que o governo está criando para gerenciar hospitais universitários, e o PSDB votou contra a EBSER, e tinha um companheiro na plenária fazendo batendo palma. Não é possível que eu ia precisar do PSDB, mas elogiou. Eu chamei ele no canto e falei, mas qual era o interesse dele? É que enquanto a gente tinha outros interesses, que é manter o hospital dentro da universidade, por isso nós somos contra, o interesse do PSDB contra isso, não é porque ele queria ficar dentro da universidade, é que ele queria já pegar o hospital e já levar direto para a iniciativa privada. Por isso que eles eram contra. Então, esses interesses, para vocês verem como é que eles ocupam o espaço. Então, pode passar de novo. Nessas relações de trabalho começam a ser estabelecidas, porque antes era, né, os feudos criados dentro da administração pública e eram os indicados, né, toda uma sucessão hereditária. Nós tivemos, então, uma grande conquista da classe trabalhadora, que foi a Constituição de 88, e começamos no seu artigo 37 até o artigo 39 já a disciplinar, né, a relação do Estado com o serviço público, né, com o Estado brasileiro de servidor público, melhor dizendo, e foi estabelecido então um regime jurídico único, que é a Lei 8.112. Nesse regime, a gente brigou, conseguiu alguns avanços, a gente tinha seletistas, tinha estatutários na mesma instituição, então isso era um conflito, nós conseguimos avançar, porém, numa situação nós ficamos para trás, que hoje nós estamos numa briga que é da Convenção 151 da OIT, que é a negociação coletiva. Quando se estabeleceu o regime jurídico único, né, o presidente vetou no artigo 240 as alíneas D e E. Nós conseguimos derrubar no Congresso o veto, mas em seguida o presidente conseguiu uma ADIM, dizendo que era inconstitucional. Portanto, isso aqui ficou fora. Qual é o argumento para ser inconstitucional? Colocava ele que a relação do Estado com o servidor não pode ser contratual. Tem que ser uma relação de mão única. Porque o Estado é responsável por garantir o direito da sociedade. E para ele conseguir isso, ele não pode ter obstáculo. Portanto, o gestor ele tem que mandar e nós temos que obedecer. Não pode ter ninguém contrapondo. E nós não podemos ter os direitos. Então, essa é a relação contratual. Tem o direito nosso, as obrigações nossas, tem o direito do patrão, mas também tem as obrigações do patrão. Então, nessa perspectiva, nós deixamos de ter a negociação coletiva e também o direito ao ajuizamento coletivo, né, na Justiça do Trabalho. E depois tivemos aí alguns processos com problemas, porque ficou definido que a alçada para demandas nossas era a Justiça Federal. Próximo. Agora vamos aos dogmas na política de governo.
Carreiras típicas. Lembra que nós falamos de uma grande mudança no Estado brasileiro, na sua estruturação e conceitos, que permanecem até hoje. Quais são as carreiras típicas? É o fisco, né, aquilo que arrecada, né, que traz dinheiro, né, que é a fazenda, aí o diplomacia, polícia, o restante, educação, saúde, previdência, infraestrutura, tudo isso pode deixar para a iniciativa privada. Então, isso não é carreira do Estado, exclusiva do Estado. Pode ser executada, esse tipo de serviço, por outros, pode ser por outros setores da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Olha, se eu não sou exclusivo do Estado, na concepção do governo, por que ele vai privilegiar a nossa categoria? Então, já é outro elemento quando a gente vai discutir as nossas carreiras como obstáculo que a gente encontra aí no desenvolvimento dessa luta nossa. Paridade entre ativos e aposentados. É outro dogma. Eles não admitem paridade entre ativos e aposentados. Qual a lógica que operamos? Se hoje tem algo construído, é porque alguém construiu. Então, quem construiu tem que ter o mesmo valor que aquele que está mantendo o serviço. Eu estou na ativa, eu estou mantendo o serviço, mas o serviço foi construído por outro. Porque o serviço público, ele é contínuo. Na concepção de Estado hoje vigente, esse aqui que são os ativos, eu tenho que discutir com ele, para saber se ele é investimento ou despesa. Mas esse daqui eu já chego apresentando. Esse é despesa. No debate, na Conferência de Recursos Humanos, em Belo Horizonte, um camarada do planejamento ele colocou: as carreiras precisam ser alteradas, porque eu preciso ter um piso alto, mas tem que ter um teto baixo. Porque do jeito que está hoje, quando eu aumento o piso, eu aumento o teto. E aí eu começo a colocar dinheiro no bolso de quem não trabalha. Agora imagina a reação que foi na plateia, né? Todos os servidores públicos ali. Mas é o grande dificultador que a gente tem. Então, se eu hoje trabalho e tenho uma renda, aposento, eu perco aquela renda. Não estou falando de adicional noturno, de insalubridade, não. Estou falando de salário mesmo. Por desempenhar uma função, eu tenho uma gratificação, que esse é outro artifício implementado por Bresser Pereira, né? E que altera a nossa vida depois quando aposenta. E eles trabalham agora na perspectiva da terceirização ser ampliada em função do quantitativo. Eu estava vendo uns números, no PGPE nós temos 19% do público, ou seja, dos 215 mil trabalhadores no PGPE, 19% está nativo, o resto é aposentado e instituidores de pensão. Então isso é um debate ferrenho ali. Por quê? Porque não se fizeram contratações. De 2003, vamos ver mais na frente, 2003 até 2011, até setembro de 2011, no PCCETAI, ingressaram 44 mil trabalhadores, dos quais 88 do nível de apoio. 88 pessoas só, o restante é o nível médio e nível superior. O que significa que essas áreas de infraestrutura todas realmente tendem a desaparecer. E o próximo debate é o como fazer a nossa reestruturação de carreira na nova realidade. Meritocracia. Também é outra coisa. Acabou que chegou com um diploma, serve para qualquer profissão. Então eu sou um profissional, auxiliar administrativo, meu serviço é da burocracia, mas vem um outro que é analista administrativo, que vai fazer o mesmo serviço meu, mas se ele, o cargo dele exige nível superior, ele deve estar ganhando 7 mil e eu estou com meus 1.000 aqui. O serviço é o mesmo. Então, a retribuição, ela não está presa ao fazer diário, mas tem uma componente que influencia muito, que é o requisito de ingresso. E que, muitas vezes, é desnecessário para aquela atividade. Passa a ser mais uma questão de status, ou de seleção do público que vem. Gratificações produtivistas. Também nesse debate, o mesmo indivíduo dizia que o problema no serviço público é que nós temos salário fixo.
Se o salário, se a remuneração fosse variável, o servidor produziria mais. Então, imagine, no processo de educação, eu passo, então, a contabilizar quantas notas, quantos trabalhos, quantas páginas eu mandei ler. Isso não existe. A educação, ela é diferenciada, ela não é um processo produtivo como fazer carro. Mas a lógica operada é essa, das gratificações produtivistas. E, em função de tudo isso daqui, nós temos o processo da terceirização, que enfraquece a nossa organização no serviço público, continua a ocupação do Estado por uma outra parcela das oligarquias, que é os prestadores de serviço, que hoje é a maior bancada no Congresso Nacional, quando as pessoas diziam, a Fazubra precisa ter uma campanha nacional para acabar com a lei que extinguiu os cargos. É mesmo? Tenta passar no Congresso. É mais fácil passar reajuste de 200% para nós do que passar aí uma legislação que venha a dizer que a gente não pode ter terceirização. Bom, então nós vamos falar da nossa organização e da carreira. Comecei dizendo que era necessário a gente ver em que ambiente transitamos. E quando vamos estar discutindo isso, nós vamos apontar vários obstáculos. Bom, nos elementos da carreira que nós colocamos, e foi a estruturação do PCCETAI, primeiro, a estrutura da carreira, que tem que ter todos os processos de desenvolvimento, de progressão, de promoção, de capacitação, avaliação e ainda fazer o rol de cargos necessários, não só os cargos para a execução do trabalho em si, mas também as funções de gestão. Quais são os cargos de gestão? Isso aqui é problema. Isso aqui é problema porque quando você entra na universidade e você diz, eu vou ser chefe, pessoal, opa, que tem um professor que chegou agora e acabou de fazer doutorado. Quem vai ser chefe da zeladoria então é ele. Porque a cultura na universidade é essa. Quando o professor faz um doutorado, se esforça, qual a expectativa da sociedade que financiou? É de que ele venha e tenha à disposição dele o laboratório, o material todinho para ele desenvolver todo o seu trabalho. No entanto, há ainda uma tradição em alguns setores de ocupar os cargos administrativos de gestão. Não estou falando pró-reitorias, reitor não. Eu estou falando, inclusive, chefe de protocolo, na Universidade Federal de Uberlândia. A gente tinha 82% dos cargos de chefia ocupados por técnico administrativo. Hoje é apenas 60%. O reitor distribuiu os cargos todinho. FG de cento e poucos reais, minha gente. Eu estou falando disso. Não estou falando de CD lá de 4 mil, não. É FG de cento e poucos reais. Mas está lá por quê? Por manter o controle. Próximo. Então, dá uma aceleradinha que eu vi que eu já... Então, quais são os conceitos? Então, o plano de carreira é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos indivíduos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Olha o nó. Quando você faz um plano de carreira que prevê meu desenvolvimento, não só salarial, mas capacitação, então eu sou um melhor funcionário, estou mais capacitado, a consequência disso tudo, da melhoria do serviço, é que vem refletir na remuneração. Só que também nós colocamos aqui que não adianta eu querer fazer isso se eu também não participar do processo de gestão na instituição. Na universidade, que tem uma característica diferenciada de outros setores da administração pública direta, ainda dá para discutir isso, mas não dá para discutir, por exemplo, no IBAMA, onde o chefe está lá em Brasília e ele manda uma ordem que é nem saber em que condições o companheiro lá no Amazonas se encontra. Ele não tem condições de opinar sobre o seu fazer, organização do processo de trabalho, nada. Tudo vem em ordem direta. É ordem direta, inclusive, por quem está no ar-condicionado em Brasília e não sabe das condições aqui. Né? E na estrutura do PCCETAI, nós dividimos, então, em níveis de classificação, que são 5 grupos de cargos, então são 5 níveis de classificação, conforme complexidade, né? A complexidade do cargo, nível de escolaridade, experiência, que agora é proibido, não pode mais exigir, vamos ter que refazer. Dividimos, então, em níveis de capacitação, porque eu sou eletricista, e aí
você também é eletricista, só que você, esse aqui, responsabilidade, grau de complexidade, escolaridade, habilidade específica, formação especializada, experiência, etc., para o desempenho de suas atribuições. Na capacitação, é a posição na matriz hierárquica dos padrões de vencimento da carreira, em função dos certificados de capacitação profissional realizada após o ingresso. E no padrão salarial, que é a posição do servidor naquela escala de vencimentos da carreira, né, conforme a sua classe e o nível de capacitação. Próximo. Vou dar uma aceleradinha que eu vi que eu tenho. Bom, um outro elemento que é fundamental e está dormindo lá no Congresso. Né? As entidades cotistas, Condicef, CNTSS, Fazubra, quando era na época, fez toda uma movimentação e conseguimos avançar. Porque quando se falava em ascensão funcional, que agora o nome é progressão funcional, o pessoal já colocava o seguinte, é trenzão da alegria. Pois nós conversamos com o relator, avançamos nesse processo de debate, e falta ir para a comissão. O relatório final não ficou pronto ainda, mas era isso daqui, a progressão seria um instituto pelo qual o servidor com mais de 5 anos na carreira, estava se fechando em 10 anos na carreira e 5 anos no cargo, ele poderia, dada a necessidade da instituição do Vanier. Por quê? Porque se vocês pegam a estruturação das carreiras no serviço público, eu tenho NA, NI, NS. E são, então, 3 tabelas separadas, de modo que, quando eu aumento o salário de uma, eu não preciso aumentar da outra. Então, eu posso dar um aumento só para uma parte da categoria. Aqui, nessa estrutura de malha, que do Vanier batizou como ponto fora da curva, é o seguinte, isso aqui é o primeiro salário, aumentou o piso, aumenta tudo. Se aqui que está o pessoal do nível médio, eu quiser aumentar esse salário aqui, a hora que aumentar aqui, aumenta desses aqui também do apoio para baixo. Se eu quiser aumentar só o piso no nível superior, eu aumento daqui para baixo para esses também. E ele só vai negociar com a gente o dia que ele quebrar isso daqui. A posição dele na greve não foi qualquer coisa não foi birrinha só. É porque ele quer mexer nisso aqui, a única estrutura que nós temos. Próximo. Então, na progressão por capacitação, a gente vai saindo dos níveis de capacitação, vamos subindo aqui conforme o curso que a gente vai fazendo. Então, esse é um modo de estar progredindo horizontalmente. Próximo. Na progressão por meta, é a avaliação de desempenho, que para outras categorias, aquela GDATA, por exemplo, que eu tinha 80 pontos, conforme a minha avaliação, eu posso ir para 100, como eu posso cair para 50. Então, com o sistema de avaliação de desempenho colocado agora, eu vou ter o que o pessoal já reclamava lá no planejamento. Remuneração variável. Vou ter isso. Conosco, se eu trabalhei bem em um ano, eu saio do 1 para o 2. Se na outra avaliação fui reprovado, o máximo que acontece, eu fico aqui no 2. Porque a gente não tem na nossa estrutura, né, a gratificação, por enquanto. Eu digo que o governo botar dinheiro na mesa tranquilamente, porque é uma das questões que a gente enfrenta, minha gente. A gente briga por tudo, mas passa um pouquinho, o cara fala, não, toma mais 10 para você esquecer tudo, a categoria aceita. Pega mais 10 e esquece tudo lá, depois, mais na frente, a gente continua brigando. Próximo. Nessa avaliação de desempenho, veja bem, foi colocado na medida provisória 431, que virou lei 11.784, a avaliação de desempenho para todo o serviço público. E todas as gratificações produtivistas eram pagas em valor fixo, porque não tinha esse processo. Principalmente quanto à capacitação, desenvolvimento no cargo ou na carreira, remuneração e movimentação de pessoal. É para isso que é colocada essa avaliação. Só que quando você vai buscar fazer tudo isso, outros dispositivos te impedem de fazer a movimentação e de estar crescendo lá dentro do próprio órgão. Próximo. A Lei 8.460, no artigo 23, que aí naquela época as entidades já brigavam porque tem que financiar a capacitação e tudo mais, naquela época se colocou esse artigo aqui dispondo que o Ministério do Trabalho e da Administração, na época não era o Ministério do Planejamento,
ia fazer um programa nacional de treinamento, qualificação e desenvolvimento do servidor público para a implantação do qual serão destinados a partir do exercício de 1993, então a partir de 93 já era obrigatório ter, nos termos da lei orçamentária, recurso específico correspondente a 1% do valor da folha de pagamento. Então, desde 93, 1% da folha de pagamento tinha que ser destinada à capacitação e qualificação dos servidores públicos. O governo nunca investiu isso. Na universidade nós já tivemos algumas mudanças e com o plano de carreira houve um incremento maior. E aí veio o decreto 5.707, 2006, que instituiu a política e as diretrizes para o desenvolvimento pessoal. Então, olha, de 93 só agora começa realmente a estabelecer qual vai ser a política. É mais, hein? Desde 2006, que o planejamento está recebendo os projetos dos órgãos para poder fazer esse processo e está sobrando dinheiro. Em 2010, foram 34 órgãos, dos quais eram 16 universidades e 2 Cefetes, que entrou com projeto. O resto do serviço público não entrou com projeto. E o dinheiro sobrou. E tinha dinheiro para capacitar o pessoal. Bom, para fins desse decreto, entende-se por capacitação, processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. Aqui está o pulo do gato. Quando eu sou datilógrafo, e aí eu tenho que ganhar aqui, e faço serviço de assistente de administração, que o salário é maior, aí a lei proíbe que eu saia de um cargo para outro, que eu faça a fusão dos cargos. Mas isso daqui é justamente para eu desenvolver novas competências para fazer o serviço do assistente com maior qualidade, porém recebendo salário de datilógrafo. Então, essa é uma das questões que vão estar debatendo. Se estão colocando isso para mudar minhas competências, por que a resistência em fazer fusão de cargos? Para racionalizar o processo dentro da universidade e no serviço público. Bom, dando sequência, então, em função de tudo isso e a luta nossa, nós estamos tentando montar no Ministério da Educação o que nós estamos chamando de CAPES do B. Porque a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, que financia as bolsas para docente. O Cefet já tem agora, na Centec, uma linha de financiamento para pós-graduação dos técnicos administrativos. Só nós que não. Conversamos com o MEC concorda, já estava oferecendo 500 bolsas, eu falei, isso é pouco. O pessoal nosso achou que era muito, mas quando você divide por 50 instituições, aí você vai ver que é só 10 bolsas por instituição. Aí não... Então nós estamos montando um projeto, né, que é a instituição de uma linha de fomento à qualificação dos trabalhadores técnico-administrativos de educação, financiamento de curso em nível de pós-graduação. Segundo o INEP, em 2009, esse era o nosso quadro. 87 mil trabalhadores na ativa, dos quais 42 mil não tinha graduação, 27 mil tinha graduação, 12 mil com especialização, 3 mil com mestrado e apenas 1.049 com doutorado. Isso do pessoal na ativa. Pode passar? Dá uma acelerada aqui. Pois bem, qual é o nó do PC-CETAI? Por que nas universidades os reitores patrocinaram o movimento do pessoal de nível superior contra a FASUBRA? Pagava passagem diárias para os caras fazerem encontro. Porque a nossa carreira, ela exige que a universidade tenha um plano de desenvolvimento institucional, portanto a universidade não vai para o caminho que o reitor quer, mas sim o que o conselho decidiu. Então ele perdeu a autonomia, não é mais reitor, é só reitor. Tem que ter um plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira. Aí nós temos uma briga também, briga orçamentária com os docentes, porque a verba é curta. Isso daqui entra no orçamento de manutenção da universidade, porque ainda não tem aquela rubrica separada, exclusiva para capacitação. Então, quando a gente consegue 100 mil reais em Uberlândia para capacitar servidor, nós acabamos de tirar 100 mil reais dos laboratórios. Então, essa é a briga orçamentária, porque o dinheiro é pouco. E é necessário também, e colocando na lei, fazer a racionalização de cargos.
Gente, nós temos telefonista. Não existe mais essa função, é tudo automático. Então tem funções que no novo mundo do trabalho desapareceram. Só que elas ficam encostadas, como se não existissem, né? Isso, quer dizer, é um castigo maior do que não ter um salário, porque o fato de não reconhecer a pessoa é pior do que não pagar. Né? E nós temos outras funções também que já desapareceram. Mas que as pessoas que estão ali estão fazendo outras que o processo substituiu. Então é necessário refazer esse rol de cargos. E aí, imagino eu, não é só na universidade. Para todo canto a gente tem isso daí. Então, passar para a gente já buscar encerrar. Então, para essa nova realidade, o que nós precisamos fazer o debate? Qual é a natureza da instituição que estamos hoje? Que a universidade há 30 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Serviço público há 30 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Quais são os conjuntos de atividade que nós temos? Nós temos que diagnosticar isso aqui para fazer um debate, para compor a nossa carreira, que tem que estar vinculada ao processo de gestão e mais à organização da categoria. Porque se eu não organizar o pessoal em torno de uma carreira, eu vou ter vários setores dentro de um único sindicato. Ou seja, eu não vou ter identidade. Se não tem identidade, não tem para onde ir e a gente não se reconhece. Então, a composição dessa estrutura, restabelecer a hierarquia dos cargos, porque você vai ter que fazer todo o processo, e fazer o dimensionamento de pessoal. Que esse é terrível. Tem que fazer o dimensionamento, porque nós estamos em vários setores, as pessoas assumindo sobrecargas para não fechar o setor. E enquanto as pessoas se dispõem a isso, o governo fica lá bem acomodado. Então, vamos lá, o próximo, só alguns indicadores, então, para a gente estar trabalhando. Na nossa categoria, nos níveis de classificação A, quem entra, se fosse entrar, porque o único cargo que não está extinto, seria possível fazer concurso, é o auxiliar rural, e só tem na Universidade de São Carlos, entra ganhando 1.034, e no final de carreira, se ele fizer os cursos e for para o nível de capacitação 4, ele fecharia com 2.300. Né? Na B, é 1.200, fecha com 2.800, e ali vai até aqui a classe E, que quem tem o doutorado, 30 anos de casa, nível de capacitação 4, chega a 9.887. Bem atrativo, né? Nós somos 150 mil trabalhadores e tal. Agora vocês viram aqueles números, só 1.000 pessoas é que tem doutorado. Então o pessoal acha que todo mundo nosso ganha isso daqui. Mas são poucos que vão chegar lá. Então, assim, na lotação, que é outro problema, o número de aposentados ativos, 115 mil, aposentados 48 mil, pensionistas 16 mil. 181 mil trabalhadores e trabalhadoras no PCCETAI. O que significa 63% de ativos, 26% de aposentados e pensionistas 9,3%. Isso aumentou um pouco, porque é necessário, com a expansão, fazer uma contratação. Mas, ao longo do tempo, mais cargos sendo extintos, vai ampliar o processo de terceirização. E dos concursos de 2003 a setembro de 2011, no nível de apoio entramos 88, 27 mil no nível intermediário, 17 mil no nível superior. Esse aqui está aqui dentro, aqui, né? Está aqui nesses ativos aqui. Então, entraram, de 2003 a 2011, entraram 44.298 trabalhadores. Não consegui apurar ainda, porque quando pede informação, planejamento não fornece, é quantos aposentaram. Porque desses aqui também, muita gente entra hoje, 2 meses depois já saiu, porque já está num outro concurso. Né? Então, era isso daí. Eu queria colocar para a companheirada, né, que a gente está aí à disposição. Isso, muita coisa, mas o central que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não tem como a gente nos organizar se a gente não for uma categoria. Não tem como ser uma categoria se não tiver na mesma carreira. E não tem carreira se todos não tiverem acesso, principalmente aos processos de gestão, para decidir como conduzir o serviço público. É isso aí, um grande abraço a todos e todas. Algumas características, algumas especificidades da nossa carreira devem também
serão objeto de discussão, na medida em que, por exemplo, é essencial para o professor que ele possa se qualificar e não apenas fazer doutorado, por exemplo, chegar no doutorado, mas continuar se qualificando, fazer pós-doutorado, poder, pelo menos de 5 em 5 anos, buscar uma atualização dos seus conhecimentos, seja no campo da pesquisa, na publicação, etc. Bom, então nós, desde 87, que houve mudanças, vem havendo mudanças na carreira, né? Quer dizer, foi criada uma estrutura que você entrava como graduado, né? E poderia ascender até adjunto 4, que era o topo da carreira, isso foi até 2006, assim, sem que houvesse necessidade de titulação, né? Então você poderia progredir na carreira até chegar ao topo. Isso foi alterado posteriormente, né? Quando houve a exigência para chegar à classe de adjunto, você teria que ter doutorado. Então hoje muita gente chega na classe na classe anterior ao associado, né? Quer dizer, no caso anterior ao adjunto, e ali permanece, né? Porque isso foi um estímulo também para que muitos professores pudessem se qualificar, né? Então hoje, por exemplo, você tem uma situação em que muitos aposentados se aposentaram apenas com graduação, com especialização, né? Porque nos anos 70, até parte dos anos 80, não era uma obrigação, não havia uma obrigatoriedade, e as diferenças salariais também não eram tão grandes, entre, por exemplo, quem tinha doutorado e quem tinha graduação, por exemplo. E muitos professores, por diversas razões, não priorizaram a sua qualificação, né? E muitos se aposentaram nessa condição. Depois nós vamos mostrar aqui os dados posteriormente, para que todos vejam o peso de cada categoria especificamente dentro da carreira docente da universidade. Então, em 2006, houve uma greve em 2005, né? Uma solução para a greve, que não foi inclusive negociada pela ANDES, foi a criação de uma nova classe, a classe do professor associado, né? Que foi um momento que o governo utilizou para solucionar a greve, né? Quer dizer, na realidade, só quem teve aumento eram os professores que estavam estacionados na classe de adjunto 4, muitos há mais de 20 anos, né? Porque uma característica nossa, veja o anterior, depois a gente fala, que era uma carreira curta. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu entrei como doutor adjunto 1, em 2003. Até 2006, em 6 anos, eu chegaria ao topo da carreira. Chegaria adjunto 4, e daí eu não passaria. Ficaria ali preso. E assim muita gente ficou. Tem um professor que tem mais de 20 anos como adjunto 4, se doutorou muito cedo, chegou rapidamente ao topo de adjunto 4 e ali permaneceu sem poder ascender, não tem concurso para titular, e uma grande quantidade de professores, inclusive, se aposentou nessa condição, sem poder ascender. Então, em 2004, foi criada uma nova classe, a de associado, e isso permitiu que essa carreira se alongasse mais um pouco. Mas, mesmo assim, ela continua curta. Quer dizer, mais 6 anos, quer dizer, em 12 anos, você já chega no topo novamente. Então, quando nós começamos as negociações com o governo, principalmente na negociação de 2007, né, essa questão da reestruturação da carreira foi um ponto acordado, né? Depois eles começariam a negociação a partir de 2009, só que essa negociação ela encalacrou e até hoje ela continua no ponto. Quer dizer, recentemente o governo reapresentou uma proposta, que foi a mesma proposta que ele tinha feito ainda em 2009, né, criando uma classe acima da de associado e sem nenhum critério até agora de ajuste, né, dos professores, principalmente dos aposentados, né, como é que do reenquadramento desse pessoal na nova carreira. Quer dizer, o governo, depois eu explico assim em detalhe. Então, é uma carreira curta, que durava 6 anos, né? Havia uma diferenciação entre ativos e aposentados,
isso até 2008, né, porque em 2008 nós fomos paulatinamente inserindo as gratificações, incorporando as gratificações ao vencimento básico. Então, em 2009, nós incorporamos a GAI, que representava 160% do salário do vencimento básico do docente de ensino superior, ensino básico também, né? Ou seja, uma gratificação que, em grande medida, representava uma insegurança jurídica, né? Porque você tem um peso muito grande de gratificações no salário. Isso também era um mecanismo que o governo utilizava para estabelecer uma diferenciação entre os ativos e aposentados. Em 98, quando foi criada a GAI, que é uma outra gratificação, né? Que era uma gratificação produtivista, o professor só tinha 100% da gratificação se alcançasse um número de pontos que era determinado a partir de algumas atividades obrigatórias que o professor teria que fazer, ele não conseguiria. E os aposentados tinham apenas menos de 60% dessa gratificação. Então a GAI foi incorporada posteriormente também aos salários. Na realidade ela não foi incorporada, ela foi congelada, né, ela virou as gemas, que é uma outra gratificação que vai ser agora, só que ela era uma gratificação fixa, os aposentados passaram a ter 100% dessa gratificação, né? E agora, a partir de março do próximo ano, ela será incorporada ao vencimento básico, ou seja, há muito tempo que nós não vivemos nessa situação em que nós vamos ter apenas uma linha do nosso contra-cheque. Né? Se antes nós tínhamos a GAI, que era um 60% do vencimento básico, a GED, que era um percentual, um valor fixo, mas também diferenciado em relação à titulação e diferenciado também entre ativos e aposentados, a partir agora de março nós vamos ter uma única linha no vencimento, e que isso nós consideramos um grande avanço, porque isso, acima de tudo, nos dá uma segurança jurídica. Isso também, se essa política continuar, o governo vai ficar impossibilitado posteriormente, por exemplo, de dar aumento através de gratificação. Ele vai ter que dar aumento no vencimento básico, que é a única linha que nós temos no nosso contra-cheque, né? Então, os valores da remuneração estavam assim, fortemente, o vencimento básico muito baixo frente à remuneração total, né? Um percentual que chegava aí no máximo a 20% do vencimento total. No caso do pessoal do ensino básico tecnológico, era a carreira de primeiro e segundo graus, com salários em média 22% inferiores à carreira do magistério superior, para a mesma titulação, regime de trabalho e classe similar. Ou seja, até 2007, né, os acordos, até 2010, havia uma diferença muito grande entre essas duas carreiras. Quer dizer, nós éramos professores, fazíamos pesquisa, dávamos aulas, tínhamos atividades similares, mas havia uma diferenciação muito grande que chegava a 22%. Essa equiparação, que não foi total, né, não temos uma carreira única, e essa questão ainda vai continuar sendo debatida, se nós devemos ou não continuar reivindicando isso, mas o que nós queremos é uma aproximação entre essas duas carreiras, do ensino superior e do ensino básico tecnológico. Ela durava 6 anos para mestres e doutores, que entravam em E1 e podiam progredir apenas até E4. Os degraus entre as classes e níveis do vencimento básico eram, da mesma forma, totalmente irregulares. Não havia uma lógica, que a nossa proposta também visa estabelecer essa lógica. Então, por exemplo, não havia um percentual fixo, uma diferença em termos percentuais entre uma classe e outra, não é? Então a nossa proposta inicialmente era criar uma classe, e entre essas classes você tem, por exemplo, uma diferença de 3% nos steps, e entre uma classe e outra 6%. Você constituiria aí a partir do vencimento básico, e daí você projetava toda a carreira, só que na nossa proposta de cima para baixo. Porque quando nós elaboramos, nós vislumbramos a possibilidade de ganharmos o maior salário do executivo, que é o pessoal da ciência e tecnologia, que hoje deve estar ganhando em torno de um pouco mais de 15 mil reais. Né? Então, pegaremos isso no teto, e com a ideia também de estabelecer, diminuir essas diferenças. Né? Porque se você também aumenta o teto, mas mantém, você só faz aumentar as diferenças que já são muito grandes dentro da carreira, né? Entre o pessoal que ganha mais e o pessoal que ganha menos. Então nós precisamos diminuir essas diferenças para tornar mais atrativa, inclusive, a carreira docente. Eu estava conversando agora há pouco no almoço
com Lúcia e falando nisso. Quer dizer, o professor, por exemplo, hoje entra, se a proposta do governo passar, o cara vai entrar lá embaixo, professor, né, num primeiro nível, e vai levar quase 30 anos para chegar no último. Não é? Quer dizer, isso também já é exagerado, né? É esticar demais a carreira e criando um prejuízo muito grande, porque quem vai se beneficiar é o pessoal que está hoje na carreira. Né? Esse pessoal, de alguma maneira, ele tem por onde ascender, pode chegar a esse teto, enquanto que os que estão lá embaixo vão ter que trabalhar muito para chegar nesse ponto. Né? E, no caso, que várias IFES impedir a progressão docente sem doutorado e mestrado para as classes D e E. Isso é uma coisa que não está ainda definido. Algumas universidades autorizam essa progressão, como é o caso de São Carlos, por exemplo, e outras não autorizam. Isso depende muito do reitor, isso tem um conflito jurídico aí, o Ministério Público tem acompanhado essa questão também, né? Mas é uma questão que não está definida e que é necessário estabelecer uma definição mais precisa, regulamentada em lei, para que não haja esse tipo de diferenciação também no tratamento dentro do próprio país, da própria universidade. Bom, em relação à carreira do ensino superior, em 2006, a partir das negociações, como eu disse, foi criada a classe de professores associados, os aposentados foram enquadrados, houve elevação dos incentivos à titulação e redução diferenciada de remuneração entre as remunerações de ativos e aposentados. Em 2008, com consequência do termo de acordo assinado pelo PROIFES, alcançou. Aí eu quero fazer uma propaganda aqui nossa para não perder essa oportunidade. Histórico, uma série histórica dos vencimentos. Então veja, aqui nós estamos em janeiro de 95. Então veja que nosso salário, nós vamos cair em 97, nós temos um aumento depois, com a criação de uma gratificação, depois eles voltam a cair, e nós chegamos aqui em maio de 2005, onde nós iniciamos uma série que vai levando o vencimento rapidamente. O que é que mudou entre um período e outro? O que é que levou para uma situação em relação à onda, como considerar assim, de iniciarmos um processo de crescimento do vencimento dos docentes? O único fato realmente importante foi a criação do PROIFES. Não porque foi é porque antes, até então, a Andes tinha uma política, que era, como eu me referi logo pela manhã, a Andes chegava, todo ano nós tínhamos greve de 2 em 2 anos. Né? A Andes chegava com uma política, a última vez que a Andes apresentou a proposta salarial era de aumento de 90% a 180%. Eu acharia ótimo que essa proposta fosse implantada, não tenho nada contra ela, eu adoraria ganhar um aumento de 180%, 150% ou 100%. Né? Mas o fato é que essa negociação, essas propostas, elas eram feitas para não serem aceitas. E os impasses eram mantidos. Né? Por exemplo, a greve de 2005, nós fizemos uma negociação, nós entramos numa greve em 2005, o governo apresentou uma proposta, a Andes recusou essa proposta, e já faltando um mês, nós já estávamos em mais de 70 dias em greve, foi que a Andes começou a negociar a partir dessa proposta do governo. E acabou, no final das contas, passando a proposta do governo sem negociação, ou seja, nós podíamos ter partido da proposta apresentada para o governo 15 dias depois da greve iniciada, tentado melhorar essa proposta e alcançarmos conquistas mais amplas. Mas essa postura isolacionista fez com que o governo sempre, até então, se beneficiasse dessa condição, dessa postura mais intransigente da Andes para obter benefícios para si próprio. Né? E isso em detrimento dos interesses dos docentes. Então, por exemplo, essa negociação aqui, em relação à criação do classe professor associado, ela foi negociada pelo PROIFES, porque a Andes recusou essa proposta, não aceitou, terminou a greve sem aceitar a proposta, e foi o PROIFES que negociou com o governo a criação da classe professor associado. E, por exemplo, representou um aumento de quase R$3.000 entre o professor adjunto 4 e o associado 1. Né? E aí, em 2007, só um último exemplo, em 2007 nós tivemos uma outra negociação, uma negociação difícil com o governo, longa, né, durou quase todo o ano de 2007. Nós fizemos um acordo, ao final das negociações nós chegamos a um acordo que era incorporação da GAI, citei agora há pouco,
congelamento da GAI e fim do seu caráter produtivista, aumentos reais de salário durante 3 anos, né, em 2008, 2009 e 2010, equiparação entre ativos e aposentados. E para o pessoal do ensino básico tecnológico, uma nova carreira. Nessas duas negociações, a ANDES se recusou você veja, tudo bem que o acordo nunca é ideal, sempre há um problema aqui, né? Mas a ANDES não assinou um acordo como esse. Faz sentido isso? Você tem um monte de conquistas como essas que eu apresentei aqui e você não assinar um acordo. O pessoal do ensino básico tecnológico também teve uma reestruturação da carreira. A ANDES, que negociava também por eles, não assinou. O governo passou uma proposta negociada com o PROIFES, né? O Sinasef viu que o PROIFES iria assinar também por eles e resolver de última hora, já tinha proposto uma greve contra o acordo, como fez a ANDES. Nenhum professor de federal entrou em greve contra esse acordo, nenhum, apesar da ANDES ter tomado quase por unanimidade uma decisão de fazer greve contra esse acordo. Então, isso exemplifica a diferença básica entre ANDES e PROIFES, se nós quisermos escolher um apenas. Né? É que há um espaço, uma clareza em relação à necessidade de negociar. Não de negociar de maneira a fazer firula, né? Fazer babá, estamos negociando, o governo está intransigente. Primeiro porque esse governo não é a mesma coisa dos governos anteriores. Ele negocia, mas ele também sabe negociar. E ele sabe das nossas limitações aqui na base, principalmente isso. Né? Então não é como antes. Você chegava e tinha duas, digamos, PSDB e PSTU, vamos usar. Desculpe. Eu me empolguei demais aqui. Mas só para, considerando duas posições fortemente antagônicas, né? E é claro que em negociações desse tipo a tendência era que não chegasse mesmo a um acordo. Né? Porque a nossa política já vem, desde o governo Fernando Henrique, cobrando da necessidade de negociação. Né? Mas vamos voltar para a carreira, né? Bom, os princípios, né? Então, como nós começamos a negociar a carreira, nós elaboramos, em primeiro lugar, os princípios. Não, volto lá para... É rápido, eu só vou para... Bom, passa. Carreira... Bom, perfil do corpo docente. Então, aqui nós vamos apresentar a evolução do perfil do corpo docente do EBTT no magistério superior de abril de 2006 até julho de 2010. Os dados indicados adiante mostram que, após a implantação das novas classes professor especial e professor associado, os aposentados do EBTT foram corretamente enquadrados em sua imensa maioria. Então, para o pessoal, inclusive nós do ensino superior, esses papos de que o governo não negocia a situação dos aposentados, não é verdade, porque esse acordo do EBTT, os professores aposentados foram reenquadrados. E o governo até hoje fica numa situação em saia justa, porque ele tem um argumento para o pessoal do ensino do EBTT, mas tenta usar o mesmo argumento para o pessoal do magistério superior e há uma contradição do ponto de vista prático. Não é? Os aposentados no magistério superior, ao contrário, foram indevidamente retidos na classe de adjunto e hoje se encontram totalmente defasados. Então, os professores aposentados foram os grandes prejudicados em relação a essa política. Então, aqui você tem o perfil do corpo docente, de abril de 2006. Isso aqui, você tem aqui o quadro de adjunto 4, titular, que é o topo da nossa carreira, adjunto 3, enfim, nós temos aqui a maior parte dos professores